Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem está nos acompanhando no YouTube e no Facebook, boa noite, meu amigo Thiago, e um abraço para Urbano Madeira, não é isso? Isso! Manda um abraço aí para todos nós, muito obrigado pela audiência, espero que você fique conosco diariamente de 6 às 7 da noite e agora para saber também as notícias do esporte, né? Vamos começar falando sobre Fortaleza e Colo-Colo. Isso, exatamente, começa daqui a pouquinho, 9h30 da noite, vamos ter bola rolando pela Libertadores para Fortaleza e Colo-Colo, às 9h30 na Arena Castelão. Esse jogo está sendo tratado como uma final, não pelo Fortaleza, mas pelo lado do time do Colo-Colo. O principal jogador do Colo-Colo, que é o Arturo Vidal, jogador de seleção chilena, que tem passagem pelo Flamengo, disse que esse jogo é uma final pro time chileno. Por quê? Porque, primeiro, por conta do episódio que aconteceu no primeiro duelo entre as equipes lá no Chile, né, que houve aquela invasão de campo, e aí a Conmebol decidiu por dar os 3 pontos ao Fortaleza. O Fortaleza venceu aquela partida por WO, né, ou seja, venceu por 3-0. E isso fez com que o Fortaleza saísse da 4ª colocação e fosse para a 3ª colocação e complicasse a vida do Colo-Colo. Então, se o Colo-Colo perde hoje, está praticamente fora de qualquer chance de classificação para a próxima fase, a fase mata-mata, no grupo E da Libertadores, né? Mas a situação é a seguinte, isso é fora de campo, Fortaleza venceu essa partida, mas dentro de campo, né, aquela partida estava 0-0, dentro de campo, Fortaleza já dá 9 jogos sem vencer. Nas últimas 5 partidas, por exemplo, foram 4 empates. Pela Libertadores, contra o Atlético Bucaramanga, que foi a última rodada, foi 1-1 lá na Colômbia. Na primeira divisão, Fortaleza empatou em 0-0 com o time do Sport, e em 0-0 também com o time do São Paulo no último final de semana agora. Na Copa do Brasil, o Fortaleza empatou com o Retrô fora de casa, o primeiro jogo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil. Então, dentro de campo, a situação não é boa para o Fortaleza, né? Fortaleza não vive um bom momento e vai para essa partida de logo mais tentando quebrar esse jejum aí de 9 jogos sem saber o que é vencer, né? O Fortaleza, para essa partida logo mais, o técnico Vojvoda vai ter alguns desfalques, né? Desfalques esses que já vêm sendo desfalques nas últimas rodadas, com exceção aí do Gustavo Mancha, que sentiu uma lesão no jogo contra o time do São Paulo, e ele é dúvida para essa partida de logo mais. O Gustavo Mancha é uma jovem revelação da base do Fortaleza, uma grata revelação, por sinal, tem sido muito elogiado pelos torcedores, né, pela crônica esportiva. Realmente ele tem feito boas partidas e tem sido um destaque do Fortaleza, apesar desse mau momento do time dentro de campo, certo, minha amiga Ruth? Porém, temos aí de desfalques certos, né? O Gaston Ávila, o Brites, esses aí não vão a campo, né? Já estão lesionados, assim como o Tinga e o Diogo Barbosa, e o atacante Moisés. O único jogador que é desfalque certo, mas que não vai a campo por condições físicas, é o volante Rodrigo. Esse jogador foi contratado na última janela de transferências, mas até o momento não estreou e nem sequer no banco foi relacionado, né? E qual o motivo? Condições físicas. Diz que ele ainda não tem condições físicas, mesmo ele tendo sido destaque do Maringá no primeiro semestre, no começo da temporada. Mas no Fortaleza até agora não entrou em campo. Dito isto, quem está nos acompanhando pelo Facebook, pelo Facebook e pelo YouTube, tá vendo agora a arte aí da escalação do Fortaleza. O Fortaleza deve ir num 4-3-3, né? Muito parecido com a escalação utilizada para a partida contra o São Paulo, com João Ricardo no gol, Mancuso na lateral direita, Kusevich, Davi Luiz e Bruno Pacheco completando a defesa, Lucas Sacha, Paul Fernandes e Martínez são os 3 do meio de campo, o ataque Pikachu pelo lado direito, Breno Lopes pelo lado esquerdo e Lucero centralizado. O Lucero, que é ex-jogador do Colo-Colo, então vamos ver se a lei do ex entra em campo mais uma vez. Essa lei do ex nunca falha, que fique claro, tá, minha amiga Ruth? Já o time do Colo-Colo também não vive um bom momento, certo? O Colo-Colo chega para essa partida aí sem desfalques, certo? Mas também dentro de campo não vem um bom momento. Nas últimas 7 partidas foram 4 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. Essa vitória contra o Coquimbo Unido
no campeonato chileno, vitória por 2-0. Depois desses jogos, o Jorge Almirón testou muitas formações, né? E ele deve ir a campo com o Colo-Colo, muito parecido com o que ele jogou contra o Racing na última rodada da fase de grupos da Libertadores, né? E aí ele deve ir no 3-5-2, né? Com Brian Cortez no gol. Aí nós vamos ter que ler, porque daqui de onde eu tô vendo, minha amiga, tá o tá óculos difícil. Não está ajudando, exatamente. E os nomes também não ajudam muito. Não, os nomes atuais eu vou até dispensar, mas o óculos tá complicado. Vamos lá. Cortez no gol, Isla na ala direita, Saldívia, Amor e Vegas são os 3 zagueiros, com o Wimberg na ala esquerda, o meio de campo, Pavés, Vidal e Aquino, e o ataque, Correia e Cepeda. Destaque para o Correia, né? É o artilheiro do time do Colo-Colo. Minha amiga Ruth, essas são as informações da partida de logo mais, mas nós temos uma outra pauta. Qual? Também. Essa pauta, minha amiga, essa é uma novela. E essa novela tá mais emocionante do que Vale Tudo. Vixe, pô, deve ser boa. É boa essa novela, é boa. Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Quantas vezes eu já trouxe essa informação aqui? Vem, não vem. Agora, quem tá cravando a chegada do Carlo Ancelotti é o jornal Marca. É o principal jornal da Espanha. E ele crava que o Carlo Ancelotti está acertado com a seleção brasileira. O que aconteceu? Rapidamente, que tá acabando nosso tempo, mas o Carlo Ancelotti vinha pra seleção brasileira, eu trouxe até aqui aquela informação, cravei e tal, elogiei e tal, beleza. Só que eu ziquei essa chegada do Carlo Ancelotti, porque dias depois, o que aconteceu? Houve uma informação, surgiu a informação de que o Real Madrid estava dificultando a saída do Carlo Ancelotti, um impasse. O que aconteceu? O time do Real Madrid, sabendo da saída, do acerto do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira, disse assim: olha, você quer ir embora? Se tá tudo acertado, então você pode ir, mas você não vai ganhar nem um centavo por isso, que são relacionados à multa rescisória. Só que aí o Carlo Ancelotti disse: não, eu tenho 1 ano de contrato, vocês querem me dispensar, então eu quero meu dinheiro. E ficou nesse impasse. Agora, a informação que a gente tem é que houve esse acerto entre as duas partes e o Carlo Ancelotti vai de fato se despedir do Real Madrid na partida contra o Barcelona no domingo agora, dia 11. O que daria tempo para ele assinar com a seleção e já assumir a seleção para os 2 jogos das eliminatórias. Então vamos ficar nessa expectativa, não vou mais cravar nada, deixa o Marca cravar, né? Não quero zicar porque eu quero muito o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Então é isso, e amanhã a gente tá de volta, minha amiga Ruth. Muito obrigada pela sua participação, Vitinho. Até amanhã. Até amanhã.